Meu nome é Fábio Menezes, e nesse vídeo iremos conhecer como criar tabela externa no Azure SQL, possibilitando acessar os registros em um banco de dados disponível em outra instância SQL do Azure. Desde já agradeço a sua presença, peço para se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Infelizmente ainda não estou podendo falar devido a uma cirurgia que fiz recentemente. Logo estarei novamente aparecendo nos meus vídeos. Espero que goste. Também não se esqueça de clicar no like, tirar suas dúvidas e solicitar novos assuntos utilizando os comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho para você. Vamos lá! Primeiramente iremos conhecer a estrutura dos dados disponíveis para executar esse procedimento. Temos no banco de dados da primeira instância SQL do Azure, a tabela de moedas, que como o botão direito, executamos uma consulta simples, para visualizar os registros contendo os códigos de identificação de cada moeda. É com esse código que iremos combinar esses registros, com a tabela contida na segunda instância SQL do Azure, onde é armazenado os registros de cotação dessas moedas. No vídeo anterior, fizemos o procedimento de sincronização dessas duas instâncias pela tabela de moedas, agora iremos criar um atalho direto entre esses dois bancos de dados. Ao finalizar esse procedimento, teremos a tabela da instância de origem, na pasta de tabelas externas do banco de dados de destino. Portanto, nossa próxima etapa é criar a credencial no banco de dados de destino, que fará acesso ao banco de dados de origem. Para isso, temos que executar o script tsql para criar a chave mestre, que é utilizada para proteger as chaves privadas e as chaves assimétricas que estão presentes no banco de dados, encriptando, nesse caso, a nossa credencial. Como eu já tinha executado esse procedimento nesse banco de dados, irei apenas executar a consulta na tabela de sistema para visualizar que ela foi criada anteriormente. A segunda chave encriptada está associada ao procedimento de sincronização que executamos no vídeo anterior. Feito isso, criamos uma credencial no escopo do banco de dados e definimos o nome, ou seja, como não é um login de servidor ou usuário de banco de dados, precisamos que o próprio banco de dados consiga conectar ao local externo sempre que estiver executando uma operação que necessite desse acesso. Logo abaixo, continuando o código tsql, definimos o nome do usuário que tem acesso ao banco de dados de origem, e a senha desse usuário. Este é o único momento que podemos visualizar essa senha, que é na criação da credencial. Executamos apenas o código selecionado, e temos a credencial criada com sucesso. Para confirmar, podemos executar a consulta na tabela de sistema que armazena as credenciais nesse escopo, onde temos como resultado da consulta apenas o registro que acabamos de criar. Na próxima etapa iremos criar a fonte de dados externa, definindo o nome para ela, e passando os parâmetros de acesso como o tipo de fonte de dados, que nesse caso é um outro sistema de banco de dados, a localização, que é o caminho da instância SQL do Azure, o nome do banco de dados, e a credencial, que é o nome do objeto que criamos na etapa anterior. Executamos apenas o código SQL selecionado, e após a conclusão com sucesso, podemos atualizar a estrutura de pastas e confirmar que o objeto foi criado. Também podemos consultar a tabela do sistema que armazena os registros das fontes externas criadas, e temos o resultado conforme os parâmetros que criamos. Agora, utilizando esta fonte externa, iremos criar a tabela externa, definindo o esquema e o nome, utilizando a mesma lógica de como criamos uma tabela comum. Passando assim, os nomes das colunas, contendo, inclusive os tipos de dados, irei utilizar o código de criação da tabela de origem para auxiliar no preenchimento. Para isso, clicamos na tabela com o botão direito, escolhemos a opção Script de criação da tabela, e escolhemos também que esse código será criado em uma nova janela. Basta copiar apenas o código de criação das colunas, e colar no código de criação da nossa tabela externa. A diferença aqui, da criação de uma tabela comum, é que necessitamos informar as opções de acesso a essa tabela, como a fonte de dados, o nome do esquema onde a tabela de origem está associada, e o nome da tabela. Executamos apenas o código selecionado, e temos agora, atualizando a estrutura de pastas, a nossa tabela externa criada com sucesso. Lembrando que, para cada tabela que queremos acessar na outra instância, precisamos executar esse procedimento de criação, mas podemos aproveitar a mesma fonte de dados. E para finalizar,
utilizando o mesmo banco de dados, podemos combinar as duas tabelas, comparando os códigos de identificação, para obter os registros e fazer as análises que desejamos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até a próxima! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.